O sacrifício, né? Esse tema é um tema muito complexo, porque leva a várias culturas a criarem um método de religiosidade e criar o seu estabelecimento de crenças. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo hoje porque os rituais, as religiões aconteceram por isso que está aqui, ó, nessa palavra, na Bíblia. Então talvez você em algum momento perguntou por que do sacrifício, por que isso acontecia. Então o sacrifício ele era necessário naquela época, primeiro ponto, no deserto, tudo surgiu de lá. O povo era nômade. Até que eles saíssem do Egito, né, que o Egito tinha muitas informações, muitas culturas, muitas informações, né, aos deuses. Inclusive, eles às vezes queimavam crianças das eras mais antigas ainda que os egípcios. Então, a cultura do sacrifício era constante, em prol de uma reverência a um deus superior. Eles tinham muito contato com os deuses na antiguidade. Então, por isso surgiu esse arquétipo, essa herança deles desde muito tempo atrás, de servir ou adorar ou agradecer a um deus, independente do Deus que está aqui na Bíblia, ou dos outros deuses que existiam na época, que eram os anjos superiores, que são os seres mais elevados. Mas voltando nesse aspecto, para ser um pouco mais rápido para vocês, o vídeo não ficar muito longo, então o sacrifício ele era em prol de propiação do pecado. Imagina comigo, você pecava, então era um meio de punição, porque você tinha rebanhos naquela época. Então toda vez que você perdia um rebanho, era um meio de conter você a não pecar ou a transgredir a lei. Até porque é uma cultura ética, para que as pessoas não pudessem se corromper lá na frente. Então quando você vê o sacrifício na Bíblia, do cordeirinho, da cordeirinha, da pomba, às vezes você vai se surpreender, poxa, mas quanta crueldade com os animais. Mas você tem que lembrar que era um povo que era muito corrompido. Para você ter uma ideia, quando Moisés foi para o Monte Sinai falar com Deus 40 dias, eles pediram a Arão para quê? Para fazer um deus de ouro, né? Um bezerro de ouro, para você ter ideia, para adorar. Porque a crença deles era tão grande acerca de uma adoração a algum item, porque isso era desde primórdios antigos, então eles acabavam adorando outros deuses. Então eles eram corrompidos. Então o que Deus fazia era manter esse povo com esse mesmo processo, mas para ele. Em prol disso, eles perdiam um rebanho. Por exemplo, toda vez que pecavam ou transgredia a lei, pegavam um cordeiro macho. Então o segundo fator é manter um controle de rebanho. Por exemplo, se você tiver vários machos e o pastor não conseguir controlar naquela época antiga, você imagina um monte de rebanho, uma população de 1 bilhão de habitantes, tudo reunido um próximo do outro. E acontecia uma guerra de animais brigando toda hora e os pastores não iam dar conta com um monte de macho. Então, a maioria das vezes eram os machos que eram sacrificados em prol do pecado, a flor de farinha e vários outros itens também. O terceiro fator eram as moscas no deserto. Você imagina, um povo para ser alimentado naquela época, você tinha que matar o animal para comer, depois assar, cozinhar, fazer tudinho o processo de mantimento, né, para você se alimentar. Então era feito tudo na hora. Você imagina o tanto de mosca que dava. E não sei se vocês conhecem as moscas do Egito, ou do deserto, elas não são como as moscas daqui, por exemplo, eu sou do Brasil, né? Quem está vendo o vídeo do exterior, talvez tenha mosca um pouco mais diferente, mas eu acredito que são todas iguais. As moscas aqui é difícil até de você pegar. Lá naquela época não, a mosca posava em você como se fosse um mosquito, ela agarrava aqui e ficava andando calmamente, você podia até matar elas assim. Aí você imagina a proliferação. Então toda vez que era queimado o incenso para Deus, uma era para que as pessoas fossem punidas e reconhecessem o seu pecado. O segundo fator era para conter o índice de machos naquela época, senão você não teria o controle. O próximo fator, o controle da população para que elas não pecassem tanto, porque elas eram tendenciosas a crer ou criar esses rituais, inclusive de gerações ancestrais ou de outras culturas, inclusive. E o próximo fator era o controle das moscas. Então aquela fumaça do incenso que batia, ela controlava, querendo ou não, seres, insetos, inclusive predadores, porque através dos insetos vinham outros animais e a cadeia alimentar. Logicamente, predadores existiam em grande escala naquela época. Então, a partir de hoje, que você possa compreender por que existia o sacrifício. E no sacrifício hoje, nos tempos atuais, com as leis da atração que você conhece, né, eu vou sempre citar a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre a lei da atração do início do Gênesis até o Apocalipse. Se você começar a compreender sobre isso, você vai entender que a física quântica está aqui por completo, só que está em metáforas. Então a Bíblia várias vezes eu vou citar com vocês para passar instruções sobre tudo isso. Então a partir de hoje comece a compreender sobre o sacrifício. Hoje você não precisa, graças a Deus, mais disso. Porque hoje existe máquina para poder fazer o alimento, a carne que você come é processada. Tudo isso é feito por máquinas. Graças a Deus você não precisa mais ficar pegando uma faca e cortando o pescoço do animal para comer. Existiu o Cordeiro Vivo, que é Jesus Cristo que morreu por todos nós. E graças a eles, nós hoje temos crenças totalmente diferentes e agora podemos servir a Deus de uma forma mais livre, mais espontânea e mais liberal. Deus abençoe sua vida e espero que você tenha compreendido esse vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.